Olá, está começando mais um Politizando. Hoje para conversar conosco o policial civil Ivan Carlos. Nós falaremos sobre segurança pública, sobre o que está acontecendo na segurança pública do nosso município, do estado e do Brasil afora. Para falar conosco está aqui o Juliano, me assessorando na bancada. Fala aí, Juliano. Valeu, Edson, obrigado pelo aceito do convite aí para nós conversarmos sobre esses assuntos bem polêmicos da nossa atualidade, né? Um prazer estar fazendo nosso terceiro episódio também, né? Vamos seguir forte aí para cada vez mais estar fortalecido. Isso aí. Ivan, antes de se apresentar, tu que é policial civil, atirador, 9mm, mata ou não mata? Mata. A 9mm não, a pessoa que puxar o gatilho dela vai matar. Olha aí. Mas boa tarde, boa noite, bom dia, não sei quando você vai assistir em casa. Então, agradecer de pronto o Edson, agradecer o Juliano e o Cleiton por estar presente aqui hoje no Politizando, né? E conversando sobre vários temas aí, tenho acompanhado vocês, parabéns pelo podcast e que vocês estão trazendo temas aí muito relevantes. E isso é muito importante porque vocês não... apesar do nome Politizando, as questões são muito técnicas trazidas aqui. E isso é muito importante, porque informa de uma forma, vamos dizer assim, verdadeira, de uma Sim. forma que a população possa entender, né? Esse é um dos nossos intuitos, né? Trazer não somente aquilo que dizem nas mídias tradicionais que a gente tem por aí, mas sim opiniões de pessoas que vivem as situações, que estão de frente, que convivem com as coisas que vêm acontecendo, né? Dão muito mais embasamento do que nós dois conversando ou falando sobre alguns assuntos. Né? Até porque, até eu conversei no nosso primeiro episódio, eu conversava, Ivan, que esse espaço, não só nós aqui criando conteúdo independente, né, sem uso de dinheiro público, sem patrocínio, sem nada, mas quem abriu essa lacuna foi as mídias tradicionais. E estão perdendo espaço. Tá aí a Globo, que na última semana anunciou prejuízos enormes, né? Porque é um elefante branco, né, que era alimentado por um pai... Dinheiro público, né? Pai gigante rico, né? E que secou essa veia ali, né? Enfim. Então, mas falando sobre mídias e ligando isso à segurança pública. Hoje, querendo ou não, a mídia tradicional, ela ainda é o principal veículo de comunicação ou como a informação chega mais fácil nas pessoas. Sim. E o que me preocupa um pouco é porque a mídia leva, às vezes, não só da minha visão, mas de outras pessoas também, leva as notícias, de certa forma, sempre puxando para um dos lados. A polícia sempre aparece de uma forma mais pejorativa, sempre aparece com uma força mais excessiva, mas aquele trabalho que acontece por trás, muitas vezes, que quando a coisa dá certo, quando de fato o trabalho de inteligência funciona, esse não aparece, né? Então acontece que aparece quando dá o errado, quando a polícia se excede, né, no braço, na força ali. Depende assim. do ângulo, né? Exatamente, ainda assim depende do ângulo que se olha, né? E a mídia leva aquele take da câmera, não leva a história inteira, né? E isso é natural e é comum a gente ver isso, né? E na prática, eu acho que na vivência tu deve ter outra realidade, com certeza. Totalmente oposto, né? Eu quero só me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Ivan Carlos, sou policial civil, estou na área da segurança há 28 anos, 28 anos, e sou formado em Direito, especialista em Direito Penal e Processo Penal, sou doutor em Direito, e trabalho muito ativamente a questão policial e muito ativamente a questão armamento, tiro, munição, instrução técnica, instrução tática, instrução, né, que a gente trabalha e tu precisa estar também atualizando as pessoas com relação às normas e com relação também às técnicas, né? Então, como o Edson colocou aqui, e eu não falo aqui pela minha instituição Polícia Civil, eu falo como cidadão, como policial mesmo, no sentido de exercer uma profissão nesse sentido, tendo a minha opinião própria, isso é muito importante. Como o Edson disse, muitas vezes, e eu vou dizer, não são as pequenas mídias, as grandes mídias distorcem a atuação das polícias. Muitas vezes pegam um trecho de um contexto e lançam aquilo na mídia,
e botam aquilo como verdade absoluta. Sim, sendo só aquilo ali que é a verdade. Só aquilo ali. E aí tu vai pesquisar, quando tu vai ver o que ocorre, na realidade as pessoas percebem, poxa vida, só que a grande massa não pesquisa, não vai atrás. É aquela notícia que a imprensa grande coloca, aquilo ali que tem validade para eles, aquilo é a verdade. Né? Porque o brasileiro não tem o hábito de pesquisar, o brasileiro não tem o hábito de ir atrás, e buscar a verdade. E querendo ou não, a gente tem o costume daquilo que é o problema, que é a violência, que é aquilo que acontece, um acidente, alguma coisa, chama mais atenção, vende mais pro jornal, vende mais pro telejornal. Tudo que é calamidade vende mais, isso. né? Tudo que é tristeza, a gente está vendo isso no Covid, né? Tem mídias que passa esporte, tem mídias que passa outros... Fórmula 1, tem mídia que só passa Covid, só passa morte. Vocês veem colocar lá, e eu tenho chamado a atenção, pessoal, nisso, ultimamente, não se fala em suicídio. É verdade. E de março de 2020 para cá, o índice de suicídio aumentou. Sim. Por quê? E aí as pessoas vão nas redes sociais e colocam lá 3 mil mortos, 2 mil mortos, 50 mortos, 100 mortos. Isso acaba trazendo uma insegurança psicológica para as pessoas, grande, né? E que acabam levando as pessoas ao suicídio. Então as pessoas não estão se dando conta de que propagar as coisas ruins, as mortes, somente as mortes, as mortes. Hoje mesmo chegou a notícia de um grande colega que faleceu por Covid. Um jovem. Sim. Mas a gente tem que pensar, e quantos foram salvos? E quantos se recuperaram? Sim. Qual o total de infectados e quantos se recuperaram? Isso também tem que ser levado. Porque é um trauma bem grande, sim, psicológico. Ninguém quer perder ninguém da família, né? Isso dói muito. E querendo ou não, tu fazer só focar a visão da mídia no mal, a pessoa que já está com, de repente, alguma debilidade, né? Um transtorno já psicológico, acaba fazendo besteira, né? Basta estar numa instabilidade. Aí tu tem o problema da estabilidade de será que eu pego, será que eu morro? Vou contrair, vou morrer? Porque aí dentro de casa as coisas já não andam bem. Sim. Aí na empresa, às vezes, ou está desempregado, ou perdeu. Isso é uma soma que leva muitas pessoas a fazerem bobagem, se precipitando muitas vezes. Então nós temos que cuidar, nós temos que ser responsáveis por aquilo que a gente coloca. Nós temos que ter esse cuidado. E eu chamo a atenção porque eu vejo pessoas com intelecto alto fazendo isso. Sabe? Não é o cara que não raciocina, não pensa, não. É o cara que é instruído, o cara que tem escolaridade, que tem inteligência, que tem discernimento das coisas e muitas vezes tocando horror, né? Mas será que não tem uma intenção por trás disso? Às vezes tem, às vezes não. Eu vejo que tem amigos que colocam e eu chamo no canto e digo, olha, tia, tu tá incentivando isso. Eles não tinham se tocado. Às vezes não era por maldade. Era para dizer, olha, estou muito triste com o que está acontecendo. Sim. Tudo é muito triste, né? Tu sabe quantos brasileiros morreram de homicídio em 2017? 60 mil brasileiros. Sim. Mas no último... Tu viu isso nas mídias? No nosso último... Não vi. São 60 mil vidas. Não me Sim. importa se eram vagabundos, não me importa se era pai de família, não me importa se era criança, se era velho, se foi por bala perdida, se trocou tiro com a polícia, não me importa. Eram vidas, então nós tem que contar. No último episódio eu trouxe também um dado interessante que de janeiro deste ano até agora, até a semana passada que a gente gravou, haviam morrido 84 mil pessoas com problemas cardíacos. Sim. Então quer dizer... Não morre mais ninguém de outra coisa. E tu não vê falar isso, né? Não se cria causa, não se assusta as pessoas por comer carne gorda, por tomar álcool, por fazer... Olha o trânsito. Exatamente. Então, quer dizer, se cria um caos em cima de um assunto, assim como acontece com a Covid, acontece com os interesses da mídia. Exatamente. Isso é fato. E isso aí só tem interesses econômicos e financeiros. E aí eu quero trazer um outro assunto aqui, aproveitar que tu é da segurança e vai poder nos responder com mais propriedade, e falou que é armamentista, né, que gosta da arma. Eu também. Mas em 2005 houve um plebiscito, onde perguntaram às pessoas... Quer dizer, onde o povo foi enganado, né? Onde chegaremos lá. Perguntaram para as pessoas se elas queriam ou não ter arma. As pessoas disseram, nós queremos ter arma. E eu
Não, você não vai ter Não arma, vai ter porque é que o Estado é paternalista e te diz que tu não pode ter, né? Sim. No fim, as pessoas foram de fato enganadas. Foram Né? enganados naquele plebiscito, a maioria não quis, mais de 60% não disse não ao plebiscito, ou seja, nós queremos arma, Sim. e eles inverteram o jogo, né, tentando colocar, de repente, sei lá, uma política totalitarista, ou aquela máxima, né, que a gente vê muito dizer, e às vezes eu pergunto, tá, mas quem tem que cuidar da nossa segurança é o Estado. O Estado, Então então você pega o telefone quando estiverem chutando a porta da tua casa e liga o 190 e pede uma viatura lá porque estão chutando. E vê quantos minutos leva muitas vezes uma viatura para chegar. Dependendo da localidade, a Polícia Militar ou a Guarda Municipal, a Polícia Civil tem que fazer um deslocamento grande. Sim. E às vezes não tá E nem não só vai no chegar. deslocamento, porque tem mais pessoas que passam É na mesma questão situação. logística, Exatamente, é questão a questão operacional, das é questão de ocorrências. pessoal. Exatamente. Mas a gente- Então assim, ó, tu não pode, em cima disso, achar que o Estado vai te dar essa segurança, Exatamente. porque não vai te dar. É verdade. Não vai te dar. Ele até te dá segurança até ali. Mas quando estão invadindo tua casa, estuprando tua mulher, fazendo a tua filha, ou fazendo algo dentro da tua casa com teu patrimônio, tu correndo risco de vida, o mais rápido uma arma, o mais rápido o 190. Isso fica para reflexão. E até que ponto a gente pode fazer aquela comparação que a gente faz, né? Não tem a arma porque tem o Estado para te dar segurança, né? Então vamos cancelar os extintores de incêndio, então, porque a gente tem os bombeiros. Exatamente. E aquela faz máxima, essa comparação, né? Não. Até porque o bombeiro vai chegar daqui meia hora, o fogo já tomou conta da casa. Né? Exatamente. A mesma coisa é a questão da arma. Se alguém tá na tua casa, a polícia vai chegar depois do crime já cometido. Ele não E vai a nem máxima, te dar o direito de defesa, né? Tu não quer ter uma arma para acabar com a violência. A violência nunca vai acabar. Enquanto existir 2 seres humanos na face da Terra, vai existir a violência. Benê Barbosa faz uma outra analogia, né? Que tu não usa casaco para acabar com o inverno. Tu usa para te proteger do frio, né? Esse é o propósito, né? E a gente vê quando acontece com países que foram desarmados propositalmente, né? E que aconteceu isso, a gente vê na história. Sim. Né? Basta olhar na Rússia, basta olhar o que aconteceu na Alemanha, né? Com o nazismo, né? O caos China. que houve, né? E que nós não podemos permitir que isso aconteça, porque a vida humana é o maior bem que nós temos. É o que nós estávamos conversando antes, né, Ivan? A questão da lei fundamental e das leis auxiliares, da lei fundamental e das leis auxiliares, que teoricamente a Constituição te garante as garantias, né? A Constituição te garante a vida, né? Ali a garantia da vida e tal, mas a gente tem que ter as garantias auxiliares, né? Que se o Estado não consegue me manter a vida enquanto eles não está me observando ou vamos dizer assim, me suprindo ali com aquela demanda, ou enfim, eu teria que ter a possibilidade de eu me garantir, né? Ter minha garantia auxiliar, que é o teu direito a me defender, né? E a questão, a gente entra, a maioria das vezes acaba a arma na discussão mas o cara tava com uma faca, mas o cara não tava com nada, então a gente entra com aquela discussão da supremacia da arma, da força ali, né, de tu usar e tal. Então, quer dizer, mas... O uso da força necessária. Exatamente, mas aí eu pergunto, né, entre tu... tem até aquela, que todo mundo diz, né, prefiro ser carregado por 6 que julgado por 7, né. Eu, no meu ponto de vista também, eu tenho arma porque justamente entre eu colocar na dúvida entre a minha vida e a do bandido que já tá ali com mal intencionado, a partir do momento que ele sai de casa, ele já vai num lugar para abrir uma porta de outra pessoa, ele já tá mal intencionado, né? É que muita gente que defende o lado, não digo que defenda o ladrão, mas que defenda o lado do que tá errado, no caso, né? Eles dizem muito que ele entrou na tua casa não para matar, não para te matar, ele só quer levar teu bem, ele só quer levar o que tu tem. Minimalista. É aquelas pessoas que olham o direito, uns chamamos de garantistas, né? Não, tu não pode tirar a vida de outro, realmente tu não pode tirar a vida de outro, por um crime patrimonial, te roubar, te furtar, entrar no teu pátio, né? Tem uma máxima, quem é do direito vai entender, que a gente aprende nos bancos escolares, que o direito não socorre quem dorme. Ou seja, o direito ele está parado. A Constituição Federal ela existe no papel, ela está ali. O Código Penal, o Código de Processo Penal, ele está ali. Ele só vai socorrer quem buscar o socorro. Sim. Então ele não vai simplesmente,
Eu tô vendo que o Ivan tá lá na casa dele, ele tá sem remédio, ele não tem dinheiro, ele tá desempregado, eu vou lá. A Constituição não faz isso. Se tu não provocar o judiciário, se tu não provocar teu direito, ele não vai te socorrer. E a questão das armas é a mesma coisa. Né? Nós temos garantia na Constituição de que nós podemos ter armas. Só que de uns anos para cá, mais precisamente 15 anos para cá, 18 anos para cá, começou a ter umas interpretações estranhas e diferentes da Constituição Federal e das leis esparsas, e aonde se encaixa a questão do Estatuto de Desarmamento. E isso traz uma insegurança jurídica tão grande, que as pessoas têm medo de se armar, porque acham que é proibido se armar. Não, não é proibido, tu tens o direito. E é isso que a gente quer, como armamentista, garantir. Não quero que te mandar que o presidente da República, o governador ou o prefeito de uma cidade vai te mandar pelo correio uma arma e tu vai ser obrigado a ter. Não, eu quero ter o direito, então, de chegar, comprar essa arma para a minha proteção, minha e da minha família. Eu quero ter o direito de comprar uma arma porque eu quero desenvolver... Vocês sabiam que a primeira medalha de ouro do Brasil foi através do tiro? Sim. Foi nas últimas Olimpíadas, se não me engano. Não. Última, penúltima. Não. Foi lá atrás. Lá atrás. Foi um atleta, agora me fugiu o nome dele, mas eu tinha até pouco tempo, mas quando a gente precisa, a memória desmaia. Mas enfim, foi a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas, ou seja, lá atrás, primeira medalha de ouro foi de um atirador. Mas se mudou muito a questão da concepção da arma de tempo para cá. Mas a gente quer treinar, a gente quer competir, porque tem muitos e muitos treinamentos. Eu às vezes encontro e treino com pessoas que até 2 finais de semana atrás eu estava com uns amigos e um deles, ele e a esposa são árbitros nacionais e disputam, ele é árbitro internacional e disputam defendendo o Brasil no tiro, né? Então, poxa vida, o judô pode, a natação pode, o vôlei pode, o tiro não pode. Então não pode proibir. É só uma ferramenta, e aquilo que a gente estava debatendo antes, a arma por si só ela não mata. As pessoas matam. Tem que gatilho, né? As pessoas matam. E quando querem matar, usam qualquer coisa. Qualquer instrumento vira. É que nem falam, né? Tipo, bons tempos que eram lá na Idade Média, lá onde ninguém tinha um 38, não tinha uma pistola, né? Que todo mundo vivia em paz, né? Era paz, né? Todo mundo vivia em paz, né? A força era muscular só e pronto. Né? Mas tu trouxe um assunto interessante, que é a questão do STF ali, né? Toda essa questão que se criou, de que um governo impôs a sua ideia contrária à arma e tudo mais. E até onde a gente pode ter segurança, não só jurídica, até porque aquele que teria que ser o pilar, vamos dizer assim, que dá o exemplo de serenidade ou de tomada de atitudes, enfim, que tivesse que ter um olhar para a lei, de fato, sem trazer consigo a sua bagagem, a sua subjetividade da interpretação da lei, assim como aconteceu agora na questão da votação do Edson Fachin, lá onde o Mendes, lá, o Gilmar Mendes, ele queria impor, acho que estava lá quase como um advogado de defesa, né? Estava brabo, né? E queria colocar meio que a força baixa, assim, com uma arrogância, botando como se a verdade dele fosse absoluta, que os demais ministros teriam que cumprir aquilo ali. Se não fosse igual ao que ele estava pensando, estava errado. Aí a gente para e pensa, se a gente tem um STF, que são os guardiões lá da Constituição, que garantem as nossas garantias fundamentais, que deveriam ser, né, na teoria. Eles dão esse exemplo, dão esse show, né? Usei até uma palavra que o Juliano não conhecia, fazem uma pantomima. Eles fazem aquele show. Não uma pantuscada. Então quer dizer, eles fazem aquilo e, querendo ou não, eles são servidores assim como o policial que está lá na ponta. O policial, ele vê esses exemplos e se pergunta, em meio a uma pandemia, onde eu já tenho minhas horas de trabalho excessivas, minha função já não é normal igual a de todo mundo, e ainda eu tenho os maus exemplos dos servidores lá de cima, que são os guardiões, eu só aplico a lei, eu só tenho que exigir que esteja sendo cumprida. Se eles dão esse mau exemplo, o que passa na cabeça de um policial que está lá na ponta e vê isso tudo acontecendo? Eu vou te dizer assim, vamos começar pelo que tu tocou. Infelizmente no Brasil nós temos uma Corte Suprema que deveria guardar a Constituição e não distorcer a Constituição ao bel prazer, ao bel alvitre ou simplesmente
para beneficiar A ou B, certo? Infelizmente no Brasil nós temos uma corte composta por pessoas indicadas por um presidente da República que nem sequer são juízes, são advogados, são pessoas formadas em direito que deveriam, que tem que passar por uma prova no Senado, que é uma prova... Sabatina. Uma sabatina que chega a ser ridícula as perguntas dos senadores quando querem aprovar. Uma parte disso, da sabatina, a sabatina mais longa que houve foi a do Alexandre de Moraes, que levou 10 horas. Não sei se precisar, mas... churrasco? Não, mas eu não sei precisar agora, porque na corte norte-americana se leva meses até sabatinar e, de fato, colocar a pessoa numa função dessa. Mas lá são magistrados, né? Eu não sei dizer. Aqui no Brasil, por isso que eu ia chegar lá. Aqui no Brasil, nós temos... Indicações políticas. Indicações políticas. Não são magistrados de carreira, aquele que fez concurso público, aquele que passou numa sala fazendo audiência, ouvindo as partes, tendo a experiência, vendo como é que realmente as coisas acontecem no mundo jurídico, no mundo real, né? E que ascendem em desembargadoria, de uma forma, vamos dizer assim, são magistrados, eles não são juízes, não são desembargadores, porque o desembargador hoje pode ir pelo Ministério Público, ele pode ir pela OAB, indicação, né, e que vai ter essa questão. Já lá no STF, não. Lá no STF, nenhum é. Não. Tem um, nos tribunais... Nos ministros o Fux foi juiz. Mas aí nós temos a questão seguinte. Hoje, nós temos 11 STF dentro do STF. Cada ministro defende a Constituição como ele acha que deve ser, e não como ela é. E isso causa uma insegurança jurídica tão grande. Sim. Mas tão grande. E não digo só na segurança pública, na economia... Porque hoje tu não sabe se amanhã pode mudar. Exatamente. Né? Na questão social, né? Nos direitos e garantias fundamentais. Sim. Né? Cláusula pétrea hoje sendo ferida. Vamos dar um exemplo simples agora, de os últimos anos aí. Num ano o STF disse que prisão em segunda instância era procedente, que podia ser feito. 2 anos depois, se não me engano, foi que aconteceu que eles mudaram agora, que agora já não pode mais, agora só depois de trânsito em julgado. Né? E isso complica muito, né? Causa uma insegurança. E isso, trazendo para a segurança pública, servidores e operadores da segurança pública, causa prejuízos lá na ponta. Nós vimos, eu quando eu estudo essas questões, eu leio, procuro, policiais morrendo por medo de matar. O que eu quero dizer com isso? Ele é sanguinário? Não. No momento de uma troca de tiro, o policial tem a perder. Ele leva uma bagagem inteira. Ele leva toda a família, ele leva a questão econômica de sobrevivência, salários, etc. Ele leva uma carreira, que muitas vezes ele está há 10, 20 anos, né? E ele leva aquilo que nós chamamos da insegurança jurídica de que se eu matar, eu vou ser julgado. E eu vou ser o bandido da história. Né? E no Brasil inverte-se as coisas. Infelizmente, inverte-se as coisas. O vagabundo, o bandido, ele só vira trabalhador e estudante depois de morto. Vocês já perceberam isso? Ele era estudante, era trabalhador, era jovem, era querido. Cara, quem não é querido pela família? Sim. Vai dizer que o cara vai ser mal dentro da família? Não. É verdade. Mas quem impede ele de pegar um fuzil e atirar contra a polícia? Ninguém. Por quê? E aí o policial às vezes deixa de acionar o gatilho, pensando tudo isso em fração de segundos, analisando esse risco em fração de segundos, né? Isso que é o... E aí eles morrem, tombam em combate, porque eles deixaram de puxar o gatilho. Hesitaram, no momento de hesitar, ele morre. É verdade. Né? Então tem toda essa... Isso causa um prejuízo muito grande lá na frente, e às vezes não é analisado. Para a mídia eu não vou nem falar, né? A mídia quer a demonização das polícias, né? Sim. A polícia é o demônio, é o de mais errado, né? A mídia consegue construir atrás de pessoas, isso a gente viu, eu não vou citar nomes aqui, mas a gente viu pessoas que foram mortas por seguranças, pessoas que foram mortas por policiais, e não só no Brasil, agora lá nos Estados Unidos eu posso falar, né? Aquele
aquele cara que desencadeou toda a questão de vidas negras importam, Sim. George Floyd, ele tinha uma extensa ficha corrida. E ninguém da mídia botou isso. Ninguém trouxe isso. Ele não era santo. Não podia matar. O cara fez errado, o policial fez errado. A técnica usada não era aquela. Sim. A É aquele negócio, né? Erros não justificam, né? Outros erros. Né? Exatamente. O passado dele não pode condenar ele à morte. Claro que não. Mas desencadeia no momento em que se torna uma pessoa agressiva, né? E que não aceita. Eu vou dizer para vocês assim, domingo de noite eu estava trabalhando na questão da operação Covid. A gente chegou num ambiente, um bar de periferia, todo mundo jogando sinuca, bebendo, som alto. Quando a gente chegou, abordou o irmão na cabeça, porque a gente não sabe quem está ali dentro. A polícia nunca sabe quem que é. O que o engraçadinho gritou lá, aqui não tem vagabundo, só tem trabalhador. Como é que eu vou saber que ali só tem trabalhador? Eu não sei. Não tinha que estar aglomerado numa situação dessa. Sim. 2, num bar, sinuca, som alto, quer dizer, estava tudo irregular. E aí, ao invés deles acatarem, isso no Brasil mudou demais, que é uma questão de respeito, a polícia, né, virou o demônio. É uma questão de respeito, né? Não respeitam mais. Mas eles querem ser respeitados. Mas eles não respeitam a autoridade quando chega no ambiente e diz, mão na cabeça. Mas aqui não, mão na cabeça porque as mãos matam. Eu não sei se tu tá gesticulando aqui porque tu não saca uma arma e não atira. E às vezes é capaz do movimento, ele foi pegar a carteira que tá na cintura. Exatamente, a gente imagina, não sabe. Então nós não sabemos. São segundos, isso, né? Causa uma insegurança. Essas decisões, quando tu vê ministros brigando entre si por interesses escusos, causam uma insegurança porque isso vem num efeito cascata muito grande. Sim. As decisões deles, muitas vezes, faz coisa julgada aqui embaixo. Sim. Vamos mais longe, né? Olha o Alexandre de Moraes lá, o que ele fez. Pegou um caso isolado de um deputado, onde o deputado expressou essas ideias da forma errada, claro, né? Sim, se cedeu, outros erros se cedeu, né? Mas erro não justifica outros erros. Criou um limbo jurídico, criou um Frankenstein. Criou um Frankenstein. Ele era o acusado, ele investigou. Ele era vítima, o acusador, né? Ele investigou. Denunciante, e ele julgou. Então quer dizer, julgador. Exato. Então quer dizer, o cara, né, fez todo um malabarismo ali e isso só no Brasil isso traz até para o policial muitas vezes que vai lá atuar, ele pensa assim, se eu me exceder aqui, o que um juiz vai pensar? Se o juiz tem uma bagagem, até a gente conversou no último episódio com o John Horvath. Ele criou uma situação para nós policiais, só fazer uma parte, de que então se nós soubermos um crime que foi postado na rede social, a pessoa está em flagrante, eu posso ir lá e entrar na casa dela e prendê-la. Sem mandado. Mas se nós fizermos isso, quando subir, nós seremos punidos. Ele pode, porque ele é o Supremo. Deus, né? Ele é o ser supremo. Tem superpoderes. Né? Não, mas ali tecnicamente o que ele deveria ter feito? Excedeu, se sentiu ofendido, o seguinte, pede para a Polícia Federal investigar, aciona a Polícia Federal, a Procuradoria da República, né, faz a investigação, vai para a Procuradoria da República, houve crime, denuncia, e aí o STF em si, porque foram os ministros que foram ofendidos, ou o ministro, aí sim ele pode julgar, mas não ele sozinho. Ele tem que ser o colegiado. Né? E aí tem outro imbróglio. A partir também desse ano, o STF tem abrangência nacional, então qualquer parte do território nacional é o STF. Então ele pode agir em qualquer parte. A tua casa é sede do STF. Mas seguindo o pressuposto de tomadas de decisões que se cria a partir delas uma jurisprudência ou se cria um rito a ser seguido, provas ilegais valem. Depende para quem. Mas se fosse avaliar... Se fosse avaliar dessa forma... Então, quer dizer... Mas ali na frente o cara vai conseguir derrubar porque isso é inconstitucional. Tudo bem. E o prejuízo moral que já foi causado? E o prejuízo financeiro que já foi causado? E o escracho que já foi nas mídias? Tá entendendo? Sim. Quem paga isso? Não tem preço. Não tem preço. O cerceamento da tua liberdade, que é o segundo bem maior, que a primeira é a vida, a segunda é a liberdade. Esse tempo que o cara tá preso, e aí? Sim, é verdade. Prejuízo político, porque ele é um político. Sim.
Claro que ele se excedeu, claro que ele, mas tem os meios legais Não é para querer fazer as defender, coisas certas. mas né, o que ele fez foi errado, só que daí o ministro vai lá, combate o errado com uma coisa mais errada ainda. Exatamente. Né? Tecnicamente não vai é assim combater que se faz, como se fala, não vai combater um crime fazendo outro crime. Né? Não procede. Né? E outra percepção que as pessoas têm também, e eu ouço falar bastante, é sobre a questão da audiência de custódia. Que dizem que o policial enxuga gelo, né? Que o policial vai lá, prende e o judiciário vai lá, solta. De uma forma, não institucional falando, mas uma forma de percepção de como cidadão. E aquele outro mais popular ainda, né? Chegou interrompendo. Aquele é que o ladrão ele sai antes que o policial da delegacia, né? Nós temos fatos assim aqui da nossa delegacia, porque lá na nossa delegacia não fica ninguém preso, ele vai para a DPPA, que é uma central de polícia que tem. Então tu leva ele, depois do flagrante, tu leva ele, deixa ele lá até ele ir para o sistema prisional. Teve o fato que eu mandei os agentes que trabalham comigo lá, na minha equipe, levar o preso. Quando os agentes chegaram na DPPA, o alvará do preso estava lá. Ou seja, o cara nem entrou, ele já estava saindo. Cara, que triste isso. Né? Os colegas ligaram, cara, é a lei, cumpra-se. Né? Nós temos essa questão. Né? E nós temos também essa questão aí de fazer as coisas erradas. Eles podem fazer, mas quem está aqui embaixo não pode fazer as coisas erradas. Existe lei. Eles podem jogar baixo. Exatamente. E a polícia tem que cumprir. E nós temos que cumprir. A audiência de custódia, Edson. A audiência de custódia foi algo bizarro criado no Brasil, onde o juiz só tem uma pergunta a fazer para o preso. Ele só tem que analisar isso. Ele não tem que analisar o fato em si, se o cara foi preso com 200 quilos, 300 quilos, uma tonelada de droga, 500 fuzil, não. A única pergunta que o juiz olha para o réu, para o indiciado ali, no caso, para o flagrado, e pergunta para ele como foi tua prisão? Foste agredido? Meu Deus. Pelos policiais? Os policiais te agrediram? Se ele responder sim, salvo raras exceções, o juiz solta ele na hora. Já expede o alvará ali, na audiência de custódia. Se ele disser que foi agredido, não importa o crime que ele cometeu. Sim. Porque acha que houve... Tem um povo que vive em Nárnia, né? Que vive na estratosfera, eles não vivem na atmosfera, e que eles acham que, mas então um erro, caso houve um erro da polícia, um excesso da polícia, um erro não justifica o outro. Ou seja, ele é ladrão, ele é traficante, ele é estuprador. Mas, se a polícia agiu com excesso, ou seja, se o Estado agiu com excesso, ele não merece isso, ele deve ser suposto de liberdade. Tu não acha que é muitos, depende, não sei se os policiais falam isso, né, entre vocês, sim, mas aqueles especialistas de biblioteca, eles não mandam muito no discurso popular. Popular não digo porque o pessoal já, né, quase sempre está junto com a polícia. Cara, mas eles tentam fazer essa distorção ali de... Quando as pessoas me chamam e dizem, o Ivan é especialista em segurança, em armamento, eu digo que eu não sou especialista em nada. Eu detesto ser chamado de especialista. Eu odeio ser chamado de especialista. Justamente porque na área da segurança pública, isso eu discutia com um médico, na área da segurança pública todo mundo tem... Todo mundo tem dar um pitaco, né? Não, todo mundo tem a solução. Sim. A solução é ir lá e matar todo mundo, a solução é ir lá e prender todo mundo, a solução é botar a polícia assim, a solução é botar... Cara, não é assim. Isso é bonito. Complexa coisa. É muito mais complexo. E o médico disse que um dia ele tinha a solução para a nossa cidade. Eu digo, que legal, segura. Não, seguinte, médico. Eu tenho a solução para a nossa cidade. Nós vamos pegar e vamos botar guaritas em todas as entradas e saídas da cidade. E botando lá vai ter que ter PM, quando o cara entrar vai ter que se identificar, quando ele sair vai ter... Começa que tem uma Constituição Federal que te diz que tu tens o direito de ir e vir. Eu não sei qual é a tendência dele. Biologia dele. O direito de ir e vir. Ninguém pode cercar uma cidade para trancar uma cidade, né? Já não conhece a Constituição, mas ele tem a solução para a violência. Aí eu disse, que legal, fala mais isso aí. Não, porque é o seguinte, aí tu bota, então tu sabe quantos policiais militares tu vai ter que ter por turno em cada pórtico desse? Sim. No mínimo 8. Só que por turno de 6 horas, ou de 12 horas, ou de 24 horas.
Então tu faz o seguinte, tu tem que ficar lá, não é? Se tu tem de 12 horas, tu tem que ter no mínimo 2 turnos. São 16. E assim começou, eu comecei a mostrar para ele como é que era. Não, mas isso aí o Estado tem que contratar, não é contratar, isso é concurso público. Não é eu fazer uma licitação, fazer um pregão, fazer uma contratação emergencial, não. Isso tem todo um trabalho, passa 8 meses, um ano de treinamento, né? Tem todo certame para fazer isso, não é? E tem toda uma questão e tem toda uma questão de erário, arrecadatória, de erário, que tu vai ter que investir nisso aí, não é assim. Tu tem que aparelhar. Eu disse para ele, cara, tu é tão bom como médico, não te mete na segurança. Porque quando eu tenho um problema cardíaco, eu não vou dizer que eu tenho a solução para o problema cardíaco. Porque eu não sei, eu não coração, entendo. droga aqui, bota outro. Quando tu estiver abrindo o coração lá, eu vou chegar para ti e dizer, não, eu acho que tu não devia cortar ali, tu devia cortar aquela outra veinha ali. Aí ele ficou me olhando, ele, claro, cara. Eu dou pitaco lá da segurança, lá na tua cirurgia cardíaca? Não. É os especialistas dos conhecimentos tácitos, né? Que é aquela coisa assim, a experiência própria que a pessoa tem. É a vala comum. Exato. Ela acha que vai resolver. Na cabeça dela, se a pessoa já se identificar, ela não vai cometer crime nenhum. Exatamente. E tem uma outra questão também, nesse mesmo sentido, da forma de pensar e questão de ver o policial que traz essa questão da audiência de custódia, que é aquela lei que foi votada e foi aprovada em 2019, que é a lei da... Poxa, qual é o nome da lei? De abuso de autoridade. Essa lei de abuso de autoridade que ela, na verdade, teve uma previsão de ser vista para todos os servidores, mas ela foi bem direcionada para os policiais. Né? Muito direcionada. Tanto que antigamente, para vocês terem uma ideia, antigamente nós tínhamos um acusado, um cara reconhecido, foi reconhecido por homicídio, por roubo, por estupro. Tu botava a foto do sujeito no jornal e muitas vezes isso ajudava a gente a elucidar os casos, a prender os autores. Hoje tu não pode mais isso, porque senão tu passa a ser réu num processo, tu pode ser expulso da polícia por isso, né? Tu não pode expor a imagem, né? Aí que eu digo, existe uma Constituição Federal e aí as distorções da Constituição Federal faz com que comece a se criar aberrações, né? Mas o jurista, o técnico, o juiz, o promotor, alguém vai dizer, não, mas isso aqui tem que existir, porque nós temos que garantir a integridade física, a integridade da imagem do sujeito, nós temos que garantir essa dignidade a ele. Sim, mas existem indivíduos. Né? Exato. Nós não podemos generalizar. Já não é mais um cidadão. Trate os iguais como iguais, os diferentes como diferentes. Sim. Não podemos igualar todo mundo que o cidadão pagador de imposto produz, que gera emprego e renda, que sustenta o Estado, que trabalha humildemente lá limpando o chão de faxineiro, que sai às 5 da manhã para pegar um ônibus para estar no serviço às 7, volta, chega às 8, 9, 10 horas em casa, ainda vai para o segundo. Nós não podemos botar esse da mesma forma que tratamos o vagabundo. Sim. Ele tem que ser tratado como desigual. Sim, como já tem um histórico. E o meu trabalho em cima do doutorado foi essa questão do direito penal do inimigo. Sim. Quem é o inimigo do Estado? De que forma tratar o inimigo do Estado? Como classificamos o inimigo do Estado? Sim. Né? Então tem essas questões assim que tu trabalha e que tu não vê solução ali na frente, porque essas distorções, essas aberrações que já vêm lá de cima do STF, que deveria manter a Constituição como ela está. Mas eu vou dizer que até às vezes manter a Constituição, sendo a nossa Constituição uma Constituição paternalista do jeito que ela foi concebida, ela já é muito. Se tu for ver, por exemplo, eu tenho certeza, eu não lembro qual é o artigo do Código Penal, que dá coleta de DNA e coleta de informações genéticas, que aquilo ali formaria um banco de dados para criminosos e indivíduos que não fazem parte da sociedade normal, que aquilo ali seria fundamental para o serviço da polícia. E se amarra num outro direito, que não é mais um cidadão comum, né, que não pode criar prova contra si mesmo, mas quando na verdade ele já optou, eu entendo, né, agora divagando aqui, né, mas eu entendo como cidadão, se a partir do momento que a pessoa cometeu um crime, ela abriu mão
do seu direito de ser igual aos outros, né? Ele furtou de alguém, ele cometeu um crime. Então, a pena que ele tem que pagar é, no mínimo, né, ser diferente, ser tratado diferente. Né? Sim. Mas a não Constituição diz na lei, na Constituição, de que o condenado ele deixa de ter seus direitos constitucionais e, vou tocar num ponto, eleitorais suspensos. É verdade. E não queriam liberar que os presos condenados votassem. Votassem, Antigamente nem os presos provisórios votavam. Mas Sim. aí vai e vem, questão política, lobby, tratamento, isso e aquilo, quando vê. O direito do E um dos maiores crimes, o maior crime hoje no Brasil, que é o maior crime que desencadeia todos os demais crimes, que se chama tráfico de drogas, ele é tratado hoje. A gente cansa de prender o sujeito e no outro dia ele está solto, porque as decisões são: não é um crime de grave ameaça. Não é um crime de grave ameaça. Só que ele destrói a tua família, ele destrói a família do teu vizinho, ele desencadeia o estupro, ele desencadeia o furto, ele desencadeia o roubo, ele desencadeia todos os homicídios que acontecem. sequestros. O Código Penal inteiro. É verdade. Tirando toda a questão sanitária também, a questão de saúde. Exatamente. Que nós vamos ter que tirar o nosso dinheiro do bolso e pagar. Não, o tratamento, aquele cara que às tu deu o vezes, exemplo que sai 7 horas da manhã e volta às 8, que paga o seu imposto, esse cara tá pagando para aquele outro cara lá que tá numa cadeia muitas vezes, né, que paga ou o preço. viciado mesmo, né? Que exato. acaba se viciando e acaba contraindo doenças, filho, que tu vai enfim. ter que ir lá tratar ele com dinheiro público. A gente pode dizer assim, tipo, que a lei às vezes quer ter uma visão tão ampla das coisas que num caso nesse que tu trouxe pra nós aqui, parece que ele olha só para aquele fatozinho mínimo ali, só tá vendendo, né? O tráfico só tá vendendo, só tá carregando 300 kg de maconha, de cocaína, mas Nós já chegamos ao cúmulo e o entorno disso tudo, né? Tanto a questão depois que ele vende, o que a pessoa faz, ela rouba para comprar. É que assim, ó, o direito diz que tu tem que analisar tecnicamente o fato. E não que Sim. hipoteticamente pode vir a acontecer. Sim. Tem a presunção da inocência, né? Tu não pode prejulgar que a pessoa cometeria ou faria, ou iria. Então, se tu tiver em atos preparatórios, por exemplo, conversando nós três aqui, vamos cometer um roubo. Nós três estaríamos conversando sobre um roubo, uma relojaria. Poderia a polícia entrar aqui e nos prender por isso? Não, porque a gente não tem crime Não consumado. tem nada. Não tem. Nós estamos só presumindo que poderíamos fazer. Agora, quando tu começa a te aparelhar para isso, vamos comprar arma, vamos pegar carro roubado, vamos clonar ele, Sim. nós vamos pegar ferramentas para, sei lá, fazer roubo, furto, sei lá o que for. Bom, aí tu já está te aparelhando e presumindo de que tu vai cometer o crime, mas tu não cometeu ainda. Sim. E daí? Mas, se conseguir comprovar por outros meios de que tu faz parte desta organização criminosa, aí a gente pode ir lá e evitar o mal maior. Sim. Mas eu não vou te condenar, o juiz não vai poder te condenar pelo roubo. Pelo fato. Então, assim, ó, a gente não pode viajar e achar, não, o cara estava traficando 1 tonelada de maconha, uma carreta cheia, a gente prendeu ele. O juiz soltou no outro dia, porque o juiz viu o fato. O que ele estava fazendo? Tráfico de... pode ser tráfico, lavagem de dinheiro, e aí entra as questões. Mas o flagrante foi do quê? Do tráfico. Tá? Esse tráfico aqui é o quê? De drogas, tá? Mas tinha armas, teve grave ameaça, sequestraram alguém no meio enquanto... Não. Então esse fato aqui, pela corrente doutrinária, Sim. que aí vem de cima para baixo, que é aquilo Sim. que eu disse que vem no efeito cascata, já decidiu-se pelo STF, já decidiu-se pelo STJ, que Outros não casos, é crime né? de grave ameaça Outros e que casos. o cara pode sair amanhã. E eu vejo isso todo dia. Tá louco. E prendo os mesmos caras, 1, 2, 3. Só que isso vai causando um desânimo tão grande. E às vezes os colegas dizem, pois é, mas não adianta tu fazer isso. Cara, não adianta, mas pela minha mão não vai passar. Sim. É verdade. Sabe, eu vou fazer o juiz que resolva. O promotor não quer denunciar, não denuncia. O juiz não quer soltar, que solte. Teu trabalho tá feito, Meu né? trabalho está feito, está ali. Eu não posso começar devagar e pensar que o meu trabalho é enxugar gelo. Pior que nós enxugamos uma barra de gelo do tamanho dessa mesa com uma toalhinha de papel desse tamanho. No Brasil é assim, mas eu não E no posso fazer final, diferente.
quem ainda acaba Então eu tenho que saindo... mudar de profissão. Quem acaba sendo o ruim da história na cabeça de muita gente de bairro, que trabalha numa delegacia de bairro, é tipo assim, vai lá, o fulano foi preso, depois o vizinho do fulano vê, o fulano tá solto, aquela polícia que não faz nada, ó. Não, e o pior, e aconteceu esses fatos, no trilhar da caminhada. Quem ouve, né, as críticas... Um crime que a pena superior não chega, não ultrapasse 4 anos, o delegado pode arbitrar a fiança, a autoridade policial pode arbitrar a fiança. Então, se te pegar com uma receptação de veículo, pegar com um veículo que foi roubado, furtado, mas tu não cometeu, foi pego somente dirigindo, cara, uma receptação. Sim. Tu vai para lá, se tu não tem passagem, não tem outras coisas que vão te manter preso, a autoridade policial é obrigado a te arbitrar uma fiança. E muitas vezes os caras pagam a fiança, o familiar vai lá, leva o dinheiro, quanto é que a fiança? 4 mil, é 2 mil, é 5 mil, dependendo do estado da pessoa, se é uma pessoa pobre, miserável, né? Sim. E a autoridade arbitra. Se ela deixar de arbitrar, ela pode ser penalizada. E às vezes os familiares vão lá, os advogados vão lá, levam o dinheiro, pagam a fiança, recebem o termo de fiança ali, que é uma cópia, comprovando que ele pagou aquele valor ali, que vai ser depositado numa conta judicial, para depois, lá no final do processo, se ele for absolvido, ele pode buscar de volta. Só que eles chegam na vila, chegam nos bairros e dizem, paguei 4 mil e saí. Mas a conotação que isso dá, eu paguei para a polícia 4 mil e fui liberado. Sim. Mas não sabe tecnicamente como as foi coisas. aconteceu. E sai falando, Na cabeça do o vizinho ouve isso, o vizinho, o cara, o cidadão de bem ouve, olha lá, ó. Delegado sem vergonha lá, pegou 4 mil lá para liberar o cara. Cara, é umas distorções, por isso que eu digo, né? Analisa tecnicamente as coisas e não o ouvido do povo, né? Então tem que cuidar dessas questões aí. Sim. Mas nós temos fatos graves acontecendo no Brasil atualmente e que muitas vezes é discutido na emoção e não na técnica. Né? Mas eu vou levar justamente para esse lado aí. A gente viu casos recentes aí, mais emblemático com esse caso do Wesley lá da Bahia, de Salvador, com o policial lá. Né, que ele literalmente surtou, né? Chegou a um extremo emocional, talvez, né? Enfim, querendo ou não, é um policial, é um agente da força de segurança, seja ela municipal, estadual, federal, que seja. Mas assim como tu falou aqui, quando tu vê esse tipo de situação acontecendo, né? Tu age de tal forma, tu age com naturalidade, tu tem já, vamos dizer assim, talvez uma bagagem, enfim, que te dá esse suporte, né? Mas ele é um cara, sei lá, 38 anos mais jovem e tudo mais, né? Não sei quanto tempo ele estava na polícia. Mas ele chegou a um ponto que ele foi ao extremo ali, né? Tirando tudo isso que a gente conversou até agora, das suas ações como policial, coloca ainda em cima mais uma bagagem, pandemia, decretos de governadores impondo, imputando uma panela de pressão. Uma realidade totalmente não vou dizer desconhecida, mas é um estado de exceção ali que não se tem, nunca se viveu. Não se passou por este momento, eu acredito que na história do Brasil. Moderno. Exato. Então, quer dizer, o policial ele já tem todas as atribuições do dia a dia dele, já tem o estresse diário da rotina, já passa por tudo isso que a gente falou até agora, sem falar em pandemia, questão da atividade da polícia. E aí pega mais ainda, e até eu tenho aqui para citar exatamente o que ele falou. Fazer uma junção, né? Exato, para citar exatamente a frase que ele falou. Eu não vou não vou permitir que violem a dignidade humana de um trabalhador. Então, quer dizer, isso aqui é uma fala de um policial que já ultrapassou o limite de ter que ouvir, talvez, ordens ali absurdas, aquela que nem no exército eu aprendi, né? Fui cabo 8 anos, que ordem absurda não se executa, né? Então, mas tu imagina um policial que tem toda aquela bagagem que a gente comentou antes, me lembrou de uma coisa. Que pesa na hora do gatilho, né? Toda aquela bagagem que o policial traz consigo. E ainda assim, coloca tudo isso com com essa questão da pandemia, toda essa bagagem em cima do cara, né? E bota mais a responsabilidade de pegar e ainda imputar uma coisa que ele sabe que não está prevista em lei, constitucional não está previsto, né? Está previsto num decreto, que teoricamente não teria mais valor que a lei, e aí ele tem que executar aquilo. Né? E a gente vê cenas que a gente vê, com certeza aquele policial que tirou uma mulher a chute da beira da praia, ele não é um cara que sai chutando todo mundo. Aquilo ali foi um caso que de fato ele, no momento
que aconteceu da pandemia, né? Mandando tantas outras pessoas saírem, ele se estressa carga uma bagagem diária de Não estresse. sabe o que aconteceu meia hora atrás, 2 horas atrás, na noite anterior. Isso, exatamente. O que está acontecendo dentro da casa dessa pessoa, porque é um humano, um ser humano. Exatamente. Né? E muitas vezes eu vejo agressões desproporcionais, sim, mas eu até brinco, né? Humano sendo humano. É verdade. Né? Porque não dá nem para adjetivar de outra forma. E há excessos. Só que aí nós voltamos lá. Nós não podemos, como cidadão, fomentar essas questões funestas, negativas, porque leva as pessoas a perder a perspectiva e os objetivos dela, né? E nós temos, como policiais, como homens da lei, homens e mulheres da lei, fizemos um concurso público, juramos cumprir a lei. Nós não podemos deixar de cumprir a lei. Agora, para cumprir a lei, nós temos várias nuances que tu deve observar. Em primeiro lugar, o bom senso. Em segundo lugar, tu saber como te utilizar do poder de polícia para fazer cessar aquele descumprimento legal. Tá? Tem tudo isso. Por exemplo, eu não posso chegar lá, a mulher, uma senhora de 70 anos, na beira da praia, tomando um banho de mar para poder sair do estresse, para poder recuperar o seu psicológico, voltar para sua casa, porque ela já estava há meses lá dentro. Eu não posso chegar lá e dar um tiro nela porque ela descumpriu a lei. Isso não é legal. Sim. Mas essas são leis ilegais. Bom, nós temos uma coisa. E aí eu dei uma risada antes porque um general disse para uma presidente nossa de que quando foi fomentado para ser usado as Forças Armadas, ele disse: nas Forças Armadas, no Exército, a gente costuma não cumprir ordens ilegais. E mais, geralmente a gente prende quem dá ordem legal. Fecha aspas. Voltando. O que aconteceu? A situação, mas é ilegal, mas é lei. Um decreto é uma norma. Nós temos a Constituição, abaixo da Constituição nós temos as leis infraconstitucionais. As leis infraconstitucionais, nós temos as leis esparsas, que regulam algumas normas, nós temos decretos, nós temos portarias, tudo isso é uma norma. Faz parte do arcabouço jurídico. Arcabouço jurídico, exatamente, usaste bem a palavra. Então é o seguinte, se foi decretado por pessoa competente ou não, no momento que decretado pelo governador, por um prefeito, pelo presidente da República, para mim, policial, é uma ordem o que tá valendo. e eu tenho que cumprir. O que não se faz, o que se faz é, se tu achar que essa ordem é ilegal, que essa lei é ilegal, que esse decreto é ilegal, discute-se isso no judiciário. Ou então, a máxima, cumpre a lei e não se discute a lei. A lei é feita para cumprir e não para se discutir. O policial... depois nas vias legais. Sim. O policial pode, não executar. Ele vai ser penalizado. Sim. Ele vai responder por isso, Vai responder por isso. Isso deve pesar muito mais no psicológico do policial. Principalmente o policial militar, que tem regras militares muito rígidas. Porque imagina, às vezes, daí a gente vai para uma questão que é moral, tu saber que tu estudar, tu papirar, fazer todo aquele, né, para tu passar num concurso, para tu seguir a lei, para tu entrar na polícia, para tu ser um bom policial e servir a sociedade, que todo mundo que entra pensa dessa maneira. E chegar na hora lá dele exercer a função dele, que foi um sonho que ele conquistou, ele ter que fazer tudo aquilo que ele aprendeu que é errado. Eu preciso entrar dentro do teu estabelecimento e te prender porque tu está aberto? Ou eu chego lá usando a mesma lei e eu te oriento e te convenço a fechar? Porque eu sei que tu não é um vagabundo, tu não é um traficante, tu não é um ladrão, tu não é um bandido, tu não é um estuprador. Tu é alguém que gera emprego e renda e tu é alguém que paga teus impostos. Nós estamos até tu usou um termo ali, num momento de exceção. E que isso está sendo discutido. Está sendo discutido já faz um tempinho. Já está sendo discutido na esfera legal. Mas eu, como policial, eu tenho que chegar lá e te botar as algemas? Não. Eu tenho que te convencer. Eu tenho que usar o argumento para te convencer. Né? Então, nós usamos, dentro das polícias, a gente usa
usando a força progressiva. O que é a força progressiva? É desde a verbalização, convencimento, até o disparo letal. Então, entre isso e isso, tem todo um percurso para te fazer. Várias Não opções. posso ser truculento. Eu não posso porque eu dormi uma noite mal, maior, né? porque eu dormi uma noite mal, ou porque eu ganho um salário muito baixo, não condizente com a minha profissão, que eu vou ser truculento com todo mundo. Sim. Alexandre Garcia falou ontem no programa de rádio dele, ele usou a frase assim: a polícia usa a força, não a violência. Não a violência, exatamente. Né? A violência, quando ela chega nesse ponto, é porque algo deu errado ou não foi usado tecnicamente. Muitas vezes nós temos que usar força, sim, nós temos que grudar o cara pelo pescoço, e eu digo aí a criminalidade, os criminosos, sim. Nós temos que usar força bruta, sim. Nós temos que bater no cara ali para ele me soltar, que ele está mordendo a perna, sim. Isso é a força progressiva. Sim. Eu não vou dar um tiro no cara porque ele está mordendo a perna. Eu vou usar a força bruta, vou pegar ele, vou tentar atirar ele, vou tentar fazer com que ele me solte, não deixar ele pegar minha arma. Tá entendendo? Isso é a força progressiva. Sim. Agora, eu não posso liquidar o cara na primeira fatura. Tá entendendo? Usando um termo mais popular, eu não posso ir lá e matar o cara porque simplesmente ele está com a porta do comércio dele aberta. Eu não posso ir lá chegar e algemar ele, agora está preso. Não. Tu descumpriu a lei. Não. E os pequenos poderes são os piores poderes que existem. Tá? A gente vê a briga do STF, mas a gente olha lá embaixo também. Sim. Muitas vezes, os pequenos poderes são os piores poderes que existem. Deixo no ar para reflexão. Até usei o exemplo antes. O Alexandre, ele é advogado do... se não me engano, é armamentista.org, o site dele. Enfim, ele falou isso, né? Ele é um ferrenho defensor do armamento, de armar as guardas municipais, né? De armar as guardas municipais. E depois da pandemia, com tudo isso que aconteceu, que deram certa autonomia para os municípios e, consequência, os prefeitos, com seus secretários de segurança, deram autonomia para suas guardas municipais em atuarem na pandemia, ele falou que começou a repensar essa questão. Porque, de fato, não há... Não pode generalizar de jeito nenhum. Claro que não. O problema é que tem muitos prefeitos, muitos governadores usando a Guarda Municipal e a Polícia Militar como guarda pretoriana. Exato. Ou seja, não são forças de Estado. Uma Gestapo? Exatamente. Não são forças de Estado, são forças de governo. Ou seja, no meu governo tu vai trabalhar assim, viu? Exato. E é desse jeito, porque senão eu não vou te promover, porque senão... Te botar lá num canto da cidade. Sim. Lá. Exatamente. Então, vira isso que vira. A gente grita aí por questões de, militarismo. As Forças Armadas do Brasil ela tem que ser um órgão de Estado. Ela não tem que servir a presidente A, B ou C. É o que está se comentando hoje, né? Que teve as trocas das forças, né? Estão se comentando isso. Muita gente, muito general fala isso, né? O exército ele tem que ser uma força de Estado. De Estado. Exatamente. Não servir a um governo. Ela tem que ser igual, ela tem que ser perene, passe o governo que passar. Só que isso dificulta quando vira num Estado, mais ainda quando chega no município. Sim. Pequeno. O diretor é indicado pelo prefeito. Os cargos de chefia de guardas municipais muitas vezes são políticos. E que a pressão pega, né? E muitas vezes as pessoas não querem denunciar, têm medo, porque amanhã o barco pode virar. E isso acaba gerando uma guarda pretoriana, né? E vou dizer, não generalize. Sim. Porque a maioria esmagadora não faz. Com certeza. O que muito se vê ali. Não, eu tenho muitos amigos da Guarda Municipal de Novo Hamburgo aqui que serviram no quartel comigo, e eu tenho certeza que eles eram excelentes militares, e hoje, como guardas, eles trouxeram consigo aquela bagagem do militar e tudo mais. Tenho certeza que são excelentes guardas municipais. E vão pender sempre pelo mais justo. Sim, e inclusive até algumas coisas que a gente tem, assim, a sociedade, de forma geral, de olhando de fora, claro, sempre tem algumas ideias, né? A polícia civil é isso, a guarda é isso, os caras só multam a guarda, né? E aí eu fui conversar sobre essa ideia com um deles, né? E de fato ele, de dentro da corporação, ele falou, não, mas de fato tem alguns que pensam assim como a sociedade tem a ideia, enxerga. Então quer dizer, a sociedade de forma às vezes meia dúzia isso, e generaliza toda uma organização. E assim como a atitude de um policial lá na ponta, muitas vezes é levada para a sociedade como que se todos os policiais são daquele jeito. Ninguém analisa olhando do fato seguinte,
um policial agrediu um fulano. Daí isso foi às 7 horas da noite lá, 19 horas da noite. Só que teve todos aqueles outros horários que outros policiais abordaram outras pessoas, inúmeras outras pessoas, N vezes e nada aconteceu, tudo bem, tudo ok. Não, positivo fato, não serve para vender, né? Não, mas a gente vai mais Às longe. vezes um ato num A gente fala policial, a gente fala o guarda, a gente fala a farda, a instituição, ao que ele representa. Mas ali atrás tem um ser humano, tem um pai de família, tem um jovem. Quantas vezes tu não quis surtar no trânsito? Exatamente. Quantas vezes tu não surtou? Não surtou em casa, trânsito, com qualquer coisa, né? Tá Com coisas, entendendo? né? Xingou o cara Exato. lá. Tá, mas nós temos que ter uma postura diferenciada, sim. Claro. Porque nós fomos preparados para isso. Mas mesmo assim, tu não vai ser aquele policial 24 horas. Vai ter um momento da tua vida que tu vai deslizar no sentido, desculpa aí, pô. Sim. Eu já pedi desculpa aí pra vem- quem eu abordei. Sim. Pô, desculpa aí, realmente, sabe, esse Confundi. dia ali, te confundi. Mas, cara, tu tem que ter humildade, tem que ter bom senso, Sim. tem que agir com senso de justiça, tem tem que reconhecer teus erros, poucas os teus pessoas, né, limites. se colocam no lugar do policial, né? Tipo, imagina um policial que ouviu no rádio dele, um palio branco tá em fuga com 2 marginal Foi o que dentro. aconteceu no Rio de Janeiro com o Exército, né? E- Que mataram aquele pessoal. Pois é, tipo assim, quantos palio branco tem rodando nas cidades? Né? Quantos com 2 pessoas dentro tem? Daí vamos Vários supor, se fatos, assim. o policial lá tenta abordar, o fulano resiste, ele fala, opa, achei o certo. Eu vou dizer assim, tá muito, as questões têm que ser muito sopesadas, as questões desses decretos, tá? Tanto de governadores quanto de prefeitos, tem que ser analisado, sopesado muito essa questão de se utilizar das forças policiais para cumprir algumas coisas ilegais e que depois vão responder. Isso vai ter reflexo, pessoal. Sim, Você sim. não pensa que vai acabar aqui, eu estou te propondo vai acabar. Isso vai ter reflexo. Né? E eu até achei que nessa pandemia a OAB, a Defensoria Pública, que por outros motivos muito menores, muitas vezes, ingresso no STF, ingresso no STJ, ingresso no Tribunal de Justiça, nos tribunais regionais federais, por outras coisas, questões muito menos que lesam as pessoas, eu não estou vendo esse movimento desses organismos buscarem justiça. Né? Nem mesmo não vejo muitas vezes as pessoas que seriam os fiscais da lei que pudesse dizer, não, peraí, tem limite. Sim. Essa corda aí não pode ser assim, não pode destoar para o outro lado, ela tem que caminhar sempre no mesmo sentido, no sentido da justiça, no sentido do direito. E ninguém diz que o direito é justo, né? Isso não existe. Mas tem que andar dentro daquela linha ali, né? E a gente não vê, a gente fica assim estarrecido, porque se fosse outros movimentos, Sim. com certeza... E nos faz pensar várias outras coisas. Várias o que outras não coisas. tem por trás disso, se já não há intenção de, quanto pior, melhor. Eu quero acreditar, eu acredito que não. Exato, né? Eu também quero acreditar, eu acredito a gente que não. tenta acreditar que o pior não seja a intenção. Mas isso terá desdobramentos Com certeza. ainda por longos anos aqui no Brasil. Gente respondendo porque não criou hospitais, sendo que todos os anos é a mesmo afogadilho. Chega o inverno, aqui no Rio Grande do Sul é muito disso, chega o inverno, crianças e idosos com problemas respiratórios, não tem leite suficiente, não tem leite de UTI suficiente, não tem medicação, não tem profissional. Isso se repete, não é agora na pandemia. A pandemia só veio aflorar mais isso. Sim. Só fez estourar. E que vão responder ao longo do tempo da onde foi os investimentos feitos, né, e que não foram revertidos para isso. Onde é que está o dinheiro? E quem mandou esse decreto? Às vezes não é nem o decreto inteiro, às vezes é um parágrafo, é uma parte do texto decretado que vai ser discutido se é legal, constitucional ou não. Né? Então isso ainda vai ter muitos desdobramentos lá pela frente. E a gente, como homens da lei, nós temos que cumprir a lei. Não importa se ela é legal ou ilegal. Não sou eu que vou decidir se ela é legal ou ilegal, se foi um governador, que é vamos dizer, é o nosso chefe maior no estado. Não posso contestar isso. A situação está posta, né? Ela está posta, provavelmente quando ele criou o decreto, ele teve uma assessoria jurídica muito boa,
né, buscou para se auxiliar para fazer isso ali. Sim. Né? Se vai responder depois se é legal, isso aí que vai ser discutido, se é inconstitucional, isso não é problema meu, eu tenho que cumprir a lei e as pessoas muitas vezes têm que entender isso. Né? Mas não pode desafiar o Estado, porque o policial, quando ali está, ele está representando o Estado, ele é o Estado. Outra coisa que a gente aprendeu, também serviu o Exército em 2008 junto com o Edson, a gente aprendeu, né, quando a gente está de serviço, né, quando o policial está trabalhando, está de serviço, né, está ali na hora, está cumprindo o horário dele. E no policial caso militar, porque o policial federal, o policial civil, ele é 24 horas. Sim, exatamente. Mas quando tá no teu serviço ali, que tu tá no teu ponto ali, né, de hora ali, se passar o general ali na hora, tu é obrigado a abordar ele, né, abordar da mesma maneira que tu aborda qualquer um outro, né. Sim. Tu tá ali de serviço e cumprindo o teu serviço. O serviço não importa quem vale. E vale muito da pessoa que está sendo abordada entender isso. Porque a gente vê muito também aí fora que às vezes o policial vai lá, aborda ou para alguém. Começa a gritar, começa a dizer que é impressionante. Não sou aquilo. Sabe com quem tu tá falando? Aquela frase. Isso aí é temerário, né? O compreender o serviço do policial, né? Porque se tu tá ali... Aquele mesmo exemplo do bar que chegou ali. O cara falou, não, aqui só tem trabalhador. Mas se só tem trabalhador, por que não tá fazendo o que o policial tá pedindo ali? Exatamente. Né? Que foi um pedido, na verdade. A primeira coisa que eles querem é confrontar com a lei. E aí eu chamei o cidadão e disse, não, o som não tá alto. Tá alto. Não tá alto, ele discutindo. Eu olhei para ele, olha para mim, teu som tá alto. Tu quer que eu tome outras medidas com relação ao som também? Ou nós paramos por aqui? E aí que eu digo é o bom senso. Sim. E aí que eu uso da força progressiva, mesmo que verbal, o convencimento. Não, senhor tá certo, tá alto. Sim. E tava alto, tava perturbando os vizinhos. Os vizinhos estavam denunciando. Nós não fomos lá porque nós tínhamos uma bola de cristal, nós fomos lá por modo de denúncia. Sim, né? Eu trago um exemplo aqui nosso, né? Tipo, quem mora em bairro dificilmente não foi abordado por um policial, né? Eu tava voltando da faculdade, uma viatura atravessou na rua, desceu o policial de fuzil na mão, não sei o que, baixa, né? Beleza. Segura. Só vem dar uma olhada aqui antes do pessoal Parei na pracinha. Tava vindo, dei a volta, eu larguei na pracinha, dei toda a volta, olhei olhei assim no foco da brigada atravessado na rua. O cara já veio pro meu lado de fuzil. Tipo assim, se eu fosse um desses caras que faz mimimi ou que não entende, não, tá me apontando fuzil por quê? Não sou bandido. Não, o cara já tava, né, preparado, imagina, 1,30 preto, 2 gurizão dentro. Ali na pracinha. Tu conhece, aqui não dá pra falar ali na pracinha, mas tu sabe o que o pessoal vai pensar? Ou é roubado, ou é traficante, né? Mas, voltando, né? Eu gostaria até de, se me permitem. Claro, o espaço é teu. Eu trouxe a questão do soldado PM lá na Bahia e tudo que aconteceu. E eu vi nas redes sociais julgamentos. Cara, eu sinto muito mesmo. Eu até postei no meu história o desabafo da esposa dele. Né? Eu sinto muito porque eu postei aquilo. Não estou dizendo que ele é herói. Não estou dizendo que ele é bandido. Eu postei aquilo porque aquilo foi um sentimento. Dói, né? Tão doído da esposa, porque ele deixou a esposa, deixou filhos, que não me interessa o que ele fez. Simplesmente tiraram a vida de alguém. E a vida de alguém que não era bandido. Ponto. Muita gente massacrou e as mídias fomentaram isso. Que mataram alguém. Sim. Só que quando existe um grupo tático, e quem já trabalhou em grupo tático, quem tem noção do que é um grupo tático, de que forma é o treinamento, de que forma faz. Porque deu um tiro pra cima. Quando tu tá numa ocorrência é muito fácil agora nós três aqui pegar aquele vídeo e começar a analisar. Ele deveria ter feito assim. Começar a analisar, não. Ele tirou pra... Sabe qual é a fração de segundos de um projetil? Apontou a arma, puxou o gatilho. Tu jamais vai escutar o barulho do tiro se o tiro pegar em ti. É verdade. Acabou, tu não vai escutar. Tu vai morrer e não vai escutar o barulho. 2-3 vezes a velocidade do som. É supersônico. Tá entendendo? Então, as pessoas não sabem essas questões técnicas. Não sabem como funciona uma célula tática. E muitas vezes, o cara que está na célula tática, ele tem protocolos internacionais que ele tem que cumprir. E se cumpre. O problema é que ele deu tiro
Claro que a gente analisando viu que ele deu tiro e o tiro saiu para cima. Só que ele apontou um fuzil. Aquele... Espaço de tempo que ele leva. Não, aquele que vocês viram ali que na frente tinha alguém com um escudo, aquele escudo é nível 3. Né? Aquele escudo é nível 3. Aquele escudo é nível 3. Nível 3, para um tiro de fuzil, Não é nada, papel. manteiga. Então tem que cuidar dessas questões, porque tem que analisar também do fator técnico da coisa. Aí tu olha, o cara deu um tiro, só que quando ele caiu, e as câmeras não mostram, ele caiu atirando. E aí Enquanto tem que o perigo cessar não a cessa, fonte do risco, tu tem que fazer cessar aquele perigo que está e vindo quem daquela olha, fonte de quem risco. olha o vídeo, né, consegue ver bem ali o desespero dos policiais que estão ali junto, né? Os que Todo mundo sofreu. Eu vou te dizer uma frase que eu digo sempre para meus alunos. Só sabe o peso do gatilho aquele que tem que puxar o gatilho. Imagina. Somente esse sabe o peso de um gatilho. Então assim, quem nunca puxou um gatilho, quem nunca esteve em um tiroteio, quem nunca passou por um risco como era de alto risco, que era ali aquela intervenção, jamais vai entender isso. Podemos até dizer, tipo, quem nunca puxou um gatilho, que eu já fui no instante e já atirei, já puxei gatilho, eu sei como Não, mas que eu digo puxar o gatilho contra outro. Contra alguém, Contra alguém. uma pessoa, uma vida, um outro ser uma humano. coisa é tu atirar no papel, outra coisa é tu atirar em alguém que tu sabe que é teu semelhante. Não importa se é bandido, se não é bandido. Como Sim. no caso do PM, ele não era um bandido. Ele simplesmente estava externando alguma coisa. E esse caso dele é o que a gente chama, tecnicamente, internacionalmente, de suicídio by cop, né? É o suicídio por policiais. Ou seja, o policial mata o suicida. Porque ele não quer se matar. Sim. Ele não quer, ele quer que o outro mate ele. E por isso que muitas vezes pega uma faca, Ele só faltou... sabe que o policial vai disparar e ele vai em cima do policial, esfaqueando o policial. Ele só faltou pedir. Sabe? E outra, se eles não tivessem intervido, ele atirou pra cima, só que na redondeza, se tu olhasse ali, tinha prédios. Sim. O risco dele ferir alguém que não estava naquela ocorrência era muito maior. Ele tava de fuzil, né? Tinha uma pistola, um podre dele, e um fuzil. Sim, e só para explicar ao pessoal qual é a distância que um tiro de fuzil percorre. Efetivamente, 600 metros ele faz um estrago e tanto. Né? Se é só para a gente ilustrar o 556, um 762 até 1000. Para a gente ilustrar aqui o perigo que é, né? Para quem não tem noção. Efetivamente. Então, assim, tu tem que analisar essas questões técnicas. Mas os caras foram bandidos, mataram o próprio colega. Cara, ali no momento que a equipe tática está atuando, ela não quer saber se lá do outro lado tem um bandido ou não tem um bandido. Ela tem uma fonte de risco. Sim. E aí eles tentaram negociar. Se ele não tivesse disparado em direção aos policiais, nada disso teria acontecido. Mas ele queria aquela situação. E ele chamou aquela situação para ele. E ele, como policial, deveria saber que aquilo ia acontecer. Por isso é que ele, ao invés de ficar em casa e dar um tiro na sua cabeça com a sua arma, ele foi para lá, mas ele queria chamar a atenção. E aí vem a questão de toda a sofrência que ele teve, de todo o sofrimento da sua família, todo o sofrimento dele ver e ter que abordar o cidadão de bem. Isso ia trazer isso para a mesa agora, que também é o peso que tem esses decretos de prefeitos e governadores em cima de quem está lá na ponta executando aquelas leis, né? Imagina o sofrimento que estava na cabeça desse policial para chegar numa situação dessa, né? Qualquer lei, sabe? Ele poderia estar fazendo isso por causa da audiência de custódia, que ele está cansado de prender. Ele poderia fazer isso por causa da questão aí, vou trazer um outro exemplo aí, que foi, né, as questões que foram criadas agora, a lei de abuso de autoridade, né? Trazendo as leis mais recentes que foram criadas no Brasil. Ele poderia estar trazendo isso porque o salário dele está atrasado. A gente não sabe mas ele trouxe antes isso disso tudo, né? Exatamente. A gente não sabe ele não sabe tudo isso. O gatilho que teve que desencadeou isso. Ali foi a forma que ele achou de externalizar. Né? Exatamente. Herói. Cara, é muito difícil tu emblemar uma pessoa como herói ou como bandido. Sim. É muito difícil tu botar um selo naqueles operadores que estavam lá negociando e que era a equipe tática que estava ali na frente. É muito difícil.
É muito difícil. Sim. Cara, eu me ponho no lugar deles, puxar um gatilho pro colega. Sim, não deve ter sido fácil. Não né? deve ter sido fácil. E o cara não vai dormir muito. Ele vai sofrer, ele vai. Só que assim, ó, ele teve que cumprir. Sim. Até mesmo para não ferir outros. Outras Não era pessoas. nem só a equipe, porque assim, ó, quando tu tá numa equipe tática, se a fonte de risco não tá te oferecendo risco iminente, tu vai negociar. Ah, mas negociou com o bandido 72 horas e levou o bandido preso. Sim, o bandido atirou contra? Não. Sim. Tu tem que sopesar todas essas questões. Assim. Então isso é muito delicado para se tratar no senso comum. A gente tem que analisar isso tecnicamente. E cada caso Porque deve senão ser tu vai um fazer caso. sofrer não só a família daquele policial que foi morto, mas toda a família e Os que aquele atiraram, policial né? que estavam lá na equipe tática. Quer tirar também. Exatamente. Atrás daqueles policiais também tem uma família, também Sim. são seres humanos e que fazem a diferença na sociedade. E eles, para chegar lá, eles tiveram todo um treinamento, deixar sua família, além da academia de polícia, eles tiveram, às vezes, passar 2, 3 meses treinando Sim. para chegar onde eles chegaram. Sim. Ah, mas são os inconsequentes. Cara, eles recebem ordem também. Uhum. Eles seguem cumprem, protocolos. sim, E cumprem. seguem Ilustrando protocolos. outra situação que eu te mostrei um vídeo antes ali do... podemos dizer que ele externou toda aquela indignação dele de um modo diferente do Wesley, aquele policial, um guarda municipal que se ajoelhou na porta de um estabelecimento que não tinha coragem de fechar, porque sabe que as pessoas estão ali trabalhando, porque provavelmente em casa tá Vai ficando faltar. coisa, tá ficando feia a coisa. Mas ele, Juliano, é como O cara se diz, ajoelhou, ele é um ser chorou. humano. Pois é, mas a gente pode de repente trazer essas duas situações, porém São formas diferentes de de se externalizar isso. externalizar essa indignação do agente que está lá. Mas isso ilustra, né, a realidade que pode ter passado, até chegar onde chegou ambos, né? Eles passaram por determinadas fases que levaram a ele chegar lá. A questão psicológica mesmo, falando, né? Até tirando a questão toda de ser policial ou não. Talvez se ele fosse um segurança de um Sim. lugar, se fosse uma pessoa que, enfim, normal, que se estressar, ia chegar naquele ponto ali, né? Exatamente. Indiferente da profissão, muitas vezes, né? Mas eu quero trazer essa aqui para te fazer a pergunta que tu fez hoje no teu Instagram, lá, eu acho que tu fez a pergunta, né? Quem é que tá cuidando desse pessoal? Quem protege o protetor, né? Isso. É verdade. Quem cuida Porque do cuidador. isso vai acarretar, vai levar muito ainda tempo até tudo isso se resolver. Esses policiais que estão agindo de repente por conta até a própria vontade, fazendo coisas que estão sendo não obrigados a fazer, Eu né? vou te dizer mais, esse PM da Bahia, ele já vinha trazendo sinais de problemas psicológicos e isso ele deveria ter sido acompanhado, não sei se foi, aí eu não posso Sim, falar claro. por uma Sim, coisa que eu não não pode estar, conheço, né? hipoteticamente. Os policiais muitas vezes são abandonados pelas suas instituições no tocante a tratamentos e acompanhamentos psicológicos. Tá? Não estou dizendo isso que a minha instituição faz isso, eu falo como pesquisador, como curioso, como estudioso Sim. de Sim. todas as forças do Brasil. Aí de repente A gente vê que acompanham, mas muito não da forma como acontece. deveria ser, na Exatamente. mesma ênfase, mais frequente. Inclusive, eu tenho um grupo de juízes, de delegados, de ouvidores, de polícias, de procuradores, em nível nacional, que a gente tem um grupo de estudo lá, e de comandantes, de coronéis, e lá nós estamos discutindo esse fato aí que aconteceu, e já está na hora, já está se criando novos protocolos para isso. Né? Tá se estudando, está se desenhando já essas questões de novos protocolos adotados aos policiais. Porque com a pandemia só se agravou aquilo que já vinha. O suicídio policial ele é muito alto no Brasil. Da mesma forma que Nós com a estamos- saúde, né? Nós A estamos pandemia mapeando veio. isso nesse grupo. Né? E isso é muito grande no Brasil, o suicídio de policiais. Né? Aí nós vamos para o outro lado. É muito grande no Brasil o homicídio de policiais. E aí nós estamos discutindo lá a questão, como esses policiais morreram? Em serviço, em folga, em ação. Né? Sim. Então isso tem que ser muito bem avaliado, né? Reavaliado agora pelas instituições. E vocês têm que ter Criado. voz
perante a isso, né? Não vir especialista de biblioteca e querer achar soluções. Não, isso tem que ser estudado tecnicamente. As instituições, elas não é da noite para o dia que elas vão mudar os protocolos delas, elas têm que ser baseadas em cima de estudos, em cima de análise, e tem que ir ao longo do tempo inserindo isso. Sim. E isso é cultural também, né? Então tem que se mudar muitas vezes a ideia de pensar como era pensado há 20 anos atrás, não pode muitas vezes usar o mesmo protocolo de hoje. Então vai ter que ir evoluindo, por isso que eu digo muda gerações, até muda a polícia percepções. de 30 anos atrás é diferente, né? Exatamente, né? Então nós temos que ver, e a gente discute muito isso aí, né? Dessas questões aí, e que está na hora, né? Agora de mudar, e o pessoal que está trabalhando nessa área, que são psicólogos, né? e comandantes de instituições focadas para isso, já estão pensando nesse novo modelo, né? Sim. E até se discutir isso em nível nacional, para as polícias militares, polícias civis atuarem dessa forma, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Guardas Municipais, não interessa o nome da instituição, para que se comece a adotar protocolos de tratamento e de olhar as suas tropas, né? Os seus policiais, né? Tem um olho mais clínico para perceber antes que aconteça. Sim. Ivan, te agradeço por ter vindo aqui e participado conosco no Politizando, hoje no nosso 3º episódio. Já deixo aqui o convite para nós teríamos aqui mais assuntos, outros assuntos para falar sobre segurança pública. Inclusive, deixamos de falar sobre a segurança pública aqui do nosso município, que era uma das pautas também. Mas a gente te convida para falar num próximo episódio, para a gente falar do município, questões mais aqui pontuais do estado, enfim, sobre a segurança de fato, sobre a questão armamentista mesmo. A gente pode fazer um outro podcast sobre isso, que é um assunto que eu tenho certeza que muitas pessoas têm curiosidade de como é que se faz um porte, como é que se compra uma arma, como é que começa, como é que eu inicio, enfim, como é que eu posso praticar aquele esporte que tu falou ali. Enfim, agradeço ao Cleison, que estava aqui na técnica conosco, agradeço a Juliana. Valeu, Edson, né? Deixa eu falar um pouquinho também, pode né? Falar, claro. O cara devaneia falando e deixa os outros de escanteio aí. Agradecer ao Cleison de novo aí, que sempre nos apoiando. Ivan, obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Te agradecer de novo novamente. Sabe que tu é referência para muita gente aqui na cidade, então, né? Principalmente para mim, que é um ícone nosso aí. Temos essa amizade há muito tempo, me ajudou bastante já também nessa vida aí, né? Te agradeço muito. Essa vida de meu Deus. Estou à disposição para oportunidade não faltará. Discutir a questão armamento, dá um podcast só para isso. Só a questão de armamento, tiro e esporte e tiro de defesa. A questão do direito, ela tem que ser cuidada, a questão técnica policial, ela tem que ser cuidada. E por isso que eu me coloco à disposição para tentar ajudar. Se fosse para atrapalhar, não me colocaria, né? Porque atrapalhar já tem muitos aí, né? Sim. E estou à disposição aí. Eu que agradeço a todos aí e a quem está nos assistindo aí. Sim. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Lembrando que este é um canal independente, que não usa dinheiro de verba pública, não tem ideologias políticas, né? Traz aqui, cada pessoa que vem aqui conversar conosco, traz a sua bagagem política, traz a sua ideologia política, tanto seja ela de esquerda, de direita, enfim. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar esse conteúdo, porque ele chega a maior número de pessoas. Também se inscreva no canal do YouTube, que fortalece e ajuda. A gente está tentando bater a meta essa semana de 100 inscritos. 100 inscritos, é quase nada para muitos canais aí. Só 100 inscritos, então te inscreve aqui no canal, deixa o joinha ali, assina, ativa o sininho, né? Ativa o sininho. Se esse vídeo chegou aí, né? Passa pros amigos, pros familiares. Vamos levar informação pro pessoal de quem realmente entende dos assuntos. Isso aí, obrigado.